pessoal! Oi, torcida querida! Quantos quilômetros uma mãe de boleiro tem que percorrer para apoiar o filho? Neste episódio 24, eu estou recebendo aqui a Kátia Borges, que é mãe do zagueiro Talisca, ex-jogador do Palmeiras e atualmente ele está no América Mineiro. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, Cida, boa noite, tudo bom? Olha, muito obrigado por estar participando aqui do podcast, viu? A honra é toda minha em fazer parte aí de Mães de Boleiro. Kátia, me conta uma coisa, assim, uma curiosidade que a gente tem. Esse apelido Talisca, quem deu? Como é que surgiu? Porque a gente sabe que o nome do seu filho é João Pedro. Como é que começou essa história dele chamar Talisca? Essa história começou, na verdade, quando ele teve uma passagem pelo Bahia. E lá tinha um jogador também chamado Anderson Talisca. E acharam ele parecido, né? A aparência física muito parecida com a do Talisca. E aí começou o treinador dele lá, começou a chamar ele de Talisca, Talisca. E eu sei que tá Talisca até hoje. Ô, Kátia, até você chama ele de Talisca, mãe, ou não? Você chama de outro jeito? Não, eu não chamo, é só quando ele está em jogo que eu chamo Talisca, mas em casa é João Pedro mesmo. Ah, então tá bom. Ô, Kátia, conta um pouquinho pra gente a história do Talisca. Assim, quando é que ele começou a jogar? Como é que foi? Bom, na verdade, ele começou a jogar futebol com mais ou menos uns 8 anos de idade. A gente levou ele para acompanhar o irmão dele em uma escolinha de futebol lá em Salvador, na Bahia, com o nome Pé de Coelho. E aí, como ele é 5 anos mais novo do que o irmão, então a categoria era diferente. Ele treinava com a faixa etária dele, só que ele não gostava, ele queria sempre treinar com a categoria maior. E aí ele só fez 3 treinos nesse pé de coelho, e depois levamos ele para ir para outra escolinha que se chamava a Escolinha São Rafael. E aí ele futsal, na verdade, foi no futsal. Depois disso ele começou a sentir gosto, a se empolgar vendo o irmão, né, jogando. E aí nós encaminhamos ele para fazer um teste no Bahia. E aí ele fez o teste no Bahia, só que na época, como ele era menor de idade, o Ministério Público teve que parar. Por quê? Porque os meninos não estavam querendo saber de estudo, e por estar alojados em uma faixa etária menor, aí eles tiraram a categoria 2023. Certo. E aí, como é que é? O Talisca, ele sempre jogou de zagueiro? Ele jogou em outras posições quando ele era pequeno? Como é que foi isso? Pronto. Quando ele foi, né, levar o irmão dele, na época treinava no Bahia. Então, nessas vindas de eu levar o irmão dele, ele ia acompanhando a gente, e aí ele pediu para o treinador fazer um teste. Quando ele fez esse teste, ele fez um teste como centroavante, totalmente diferente do zagueiro. E aí ele fez o teste e o treinador gostou e pediu que ele retornasse. Nesse retorno dele, ele já foi para a posição que lá eles acharam melhor, que ele se encaixaria como zagueiro, e ficou até hoje como zagueiro, mas ele começou a fazer o teste como centroavante. Escuta, e ele foi para zagueiro assim, porque ele é alto, né? Ele sempre foi alto, Kátia, Sempre assim, o foi alto, menino? sempre foi alto. Sempre foi alto. Tanto que no Bahia ele não jogava na categoria 2003, ele jogava na categoria maior, que era 2002. Sempre jogou na categoria 2002. E o seu outro filho jogava de zagueiro também no Bahia? Não, outro era centroavante. Uhum. Aí tinha dois jogadores em casa. É. Nossa! E aí, como é que foi o percurso? Aí depois ele saiu dessa escolinha e ele Pronto. foi pro Vitória, é isso? Com Foi quantos isso. anos? Aí, quando quando ele saiu do Bahia, por decorrência no Ministério Público, aí eles foram, esse treinador levou todos esses meninos para fazer um teste. Na época, não sei se era teste ou se eles tinham um acordo de um clube chamado Salvador.
E aí eles foram todo mundo para o Salvador. Chegou lá no Salvador, ele fez o teste, ficou também lá todo mundo no Salvador. E depois, eu não lembro assim, da como foi, eu sei que o pessoal do Salvador foram treinar no Vitória. E nessas indas e vindas do Vitória, ele teve um campeonato que jogou Salvador contra o Vitória. E o treinador do Vitória gostou dele, e aí, não só dele, como de alguns, e chamou eles para fazer parte do elenco do Vitória 2022. 2002, perdão, 2002, que é a categoria que estava lá na época fazendo. E aí ele chegou, foi e ficou no Vitória. Nesse período de Vitória, eles foram disputar a Copa Votorantim, em São Paulo. E aí, na Copa Votorantim, um dos olheiros do Palmeiras gostou dele e aí entrou em contato com o Vitória. E aí, foi quando ele veio. Na verdade, ele não chegou a vir para o Palmeiras, porque na época eu lembro que ele teve uma contusão no joelho, aí teve que fazer tratamento, teve processo de cirurgia. Quando foi em 2019 para 2020 que ele veio para o Palmeiras. E como que é isso? Assim, ele estava aí em Salvador, você acompanhava esses treinos, você conseguia acompanhar essa rotina quando ele estava aí? Como que era a Sim, sua vida? na medida do possível, eu sempre estive presente, tanto eu quanto o pai. Nós íamos, levava ele para o treino, voltava para o trabalho, depois pegava ele no treino, mas sempre ali, acompanhando ele, sempre estar ali junto com ele, dando apoio a ele, porque é um sonho não só dele, como de muitos garotos, né, em ser jogador de futebol, e a gente ali, como família, sempre motivando, sempre dando esse suporte a ele, acompanhando ele em toda a trajetória. É porque Salvador também, Kátia, é uma cidade grande como São Paulo, né? Então, assim, deve ter trânsito, a correria do dia a dia para levar, e leva menino para treino, e leva para escola e tudo. Como é que você organizava essa agenda dele de estudo, com esses treinos, com esses jogos aí em Salvador? Pronto. Quando ele estava no Vitória, ele estudava de manhã no Colégio Integral, fazia o futsal lá também. E aí o ônibus do Vitória sempre pegava os meninos lá no Integral e levavam eles para o CT do Vitória. Então, essa trajetória era o próprio clube. Só que a volta os pais queriam pegar, eles só iam pegar na escola. Tinha um ônibus do Vitória, passava às 12h40, passava na escola, pegavam eles e levavam eles para o CT. E umas 5h30, 6 horas, era quando terminava o treino, aí eu ou o pai íamos pegar ele lá no CT. Mas sempre foi assim. E como você tem 2 filhos, então o seu outro filho, o André, estava no Bahia e o Talisca no Vitória. Não, nessa época o André não estava mais no Bahia. Ele já estava também fazendo teste no Vitória. Aí ficou um período no Vitória. Depois saiu e aí ele começou com o empresário dele, aí levou ele para um time fora. Aí ele ficou um período fora. Então, agora, falando do Palmeiras, ele foi então para Votorantim, lá ele foi descoberto pelos olheiros lá, gostaram do Talisca, como zagueiro, né? Que ele já tava... Não, na verdade, João Pedro, o Talisca, ele lá na Copa Votorantim, ele jogou como meia. Nossa! Camisa número 5. Ele ficava na cabeça de área, né, que chama, não sei, mas ele jogava com a número 5. Era na época até o capitão do time. Sei. Só que ele realmente veio para o Palmeiras em 2020, depois que ele fez uma cirurgia no joelho, ele rompeu, aí ficou um tempo afastado. E quando foi em 2020, ele já estava 100%, aí foi quando ele chegou no Palmeiras. E o Palmeiras descobriu ele como 5, volante ou como zagueiro? Como zagueiro. E o Palmeiras falou, eu vou levar o Talisca como zagueiro. Como zagueiro. Então, e aí, Kátia, você tinha uma rotina aí de ver o seu filho todo dia, buscar no treino, participar dos jogos, você e seu marido, acompanhar tudo. De repente, o filho vai para São Paulo. E aí, Kátia?
Ai, muito complicado, até porque ele sempre foi muito apegado, né? A gente nunca saiu, assim, quando ele veio para o Palmeiras, ele estava com 17 anos. Para mim, foi até mais difícil do que ele. Nós, como mãe, né? Coraçãozinho apertado, preocupação em hora de lanche, de café, É. alimentação, e quando tá mesmo doente, a gente fica lá do outro lado com o coraçãozinho apertado, tem hora que a gente dá vontade de pegar um avião e tá. Recentemente mesmo ele pegou uma virose, eu pensava que era dengue, porque aqui em Minas Gerais só está solando muito dengue, ele estava muito malzinho mesmo, eu cheguei e disse, meu esposo, não, eu vou para amanhã para BH, eu vou para Minas, eu vou, João Pedro não está bem, não está bem, e assim, o coração apertado, como mãe, chorando, 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 e pedindo somente a Deus para tomar conta de meu filho. Senhor, meu filho está nas tuas mãos, cuida dele. E é isso que eu tenho feito, né? Eu sei que meu filho está aqui, mas Deus está com ele, cuidando dele. O coraçãozinho dói, aperta. E sempre quando tem oportunidade, eu e meu marido, a gente está aqui, presente. Agora mesmo, como falei de férias, então tá com o João Pedro, tá com ele, alimentação, dando aquele cuidado mesmo, que só nós, mãe, é que acha que é o melhor. E é mesmo, viu, Kátia? Não é? Eu concordo com você. Pois é, Kátia, e lá em São Paulo, eu me lembro, né? Porque o Talisca também jogou com o Pedro, né? O meu filho, tal, lá no Palmeiras, muito tempo juntos. Também, né? Naquela época, né? Que eles moravam no mesmo apartamento, né? Isso aí, E como é que foi sair lá do aconchego da casa dele, da mãe, e lá dividir apartamento, morar junto? Como é que foi isso? olha, João Pedro, ele sempre foi muito independente, então ele não sentiu muito, porque ele é um menino muito acolhedor, ele é um menino que para ele tudo tá bom, ele não tem esse negócio de que, minha mãe, não, o que ele acha que está na cabeça dele, isso. Então, quanto a isso, a adaptação dele, eu não me preocupava, porque ele era sempre foi muito independente, sempre muito bem resolvido, ele sempre ia fazer as coisas dele. Eu é que ficava mais preocupada com ele. Eu, como mãe, ele se adaptou muito bem. Os meninos acolheram ele também muito bem. João Pedro Maciel, você lembra? Jota. Então, acolheram ele assim de uma forma, e isso ajudou muito a adaptação dele lá. E eu me lembro também, né, Kátia, que lá em São Paulo, a fase que ele chegou lá, 2019, você falou, né? Em São Paulo. 2020. É, 2020. Então, e depois já veio a pandemia. Menina do céu. E aí? E aí aquela preocupação, aquele todo cuidado, meu filho, olha, dando aquelas orientações, né, de mãe, chegar do treino, a máscara, o álcool, toda aquela, minha mãe, eu sei, e ele realmente seguiu rigorosamente, tanto que ele só pegou essa Covid porque quem pegou primeiro, se eu não me engano, foi o Maciel, o João Pedro Maciel. Aí depois acho que Lima pegou. Foi. E ele foi um dos últimos a pegar, porque ele era muito, muito disciplinado em relação a isso. Ele muito cuidadoso. Kátia, é cada uma que mãe de boleiro passa, né? Aí é pandemia, fica lá os meninos que moram juntos, e aí todo mundo pega Covid, e a gente mora longe, e a gente não sabe o que passa, como é que tá, a gente não podia ir lá ver, né? Não podia entrar. E o bom disso tudo é que eles não tiveram sintoma, eles ficaram assintomáticos, graças a Deus. E isso foi uma coisa positiva, que eles não tiveram nada. Então, agora vamos falar do Palmeiras, Kátia. A gente sabe que num clube grande, importante como o Palmeiras, a cobrança é lá em cima, né? Muita cobrança, assim, que a gente sabe, do técnico, da diretoria, da torcida também, né? Cornetando. E assim, como é que ele lidou com tudo isso, o Talisca? Ele soube, né, tirar de letra, né? Porque ele sabe, até porque lá em Salvador era a mesma coisa também, essas mesmas cobranças. Então, tinha momento em que realmente batia aquela tristeza, aquele desânimo, por
não está sendo relacionado, não está jogando, torcida cobrando, e isso, mas a gente sempre procurando mostrar a ele que no mundo do futebol vai ter seus altos, vai ter seus baixos, e é dessa forma que ele vai ter que encarar. Se esse é um sonho dele, ele vai ter que o quê? Descartar aquilo que não vai ser legal para ele e absorver aquilo que vai ser produtivo para ele e que vai ser bom para a vida dele, mas que ou no Palmeiras ou em qualquer outro clube sempre vai ter esse tipo de cobrança, sempre vai aparecer essas coisas que é normal no mundo do futebol e ele tem que saber administrar isso. Então, isso a gente sempre tenta passar para ele. E já chegou alguma vez, Kátia, que ele ligou para você e falou: mãe, eu não tô aguentando mais. Já. Mãe do céu, eu não sei se eu fico aqui, se eu for embora, a saudade de você está grande. E aí, como é que você resolveu isso, estando distante, estando em Salvador e ele em São Paulo? Já sim. Teve momentos que ele não queria mais ficar no Palmeiras, que ele queria vir embora, mas aí a gente sempre mostrava para ele qual é o seu sonho. Você vai jogar todo esse sonho fora? Não é isso? Não foi isso que você escolheu? Seu pai e sua mãe não te forçou nada e nem vai te forçar. A gente está aqui para te apoiar. O que for melhor para você, a gente vai estar aqui. O que a gente não quer é você em nenhum lugar triste, sofrendo, e não é isso que você quer. E aí a gente tentou mostrar a ele, passar para ele. Então, me diga, se você não quiser ficar mais, seus pais estão aqui, mas você precisa entender que esse foi a decisão que você escolheu. E aí ele refletia, aí eu perguntou, você gosta, você quer ficar aí? Ah, eu quero, foi devido a uma situação que aconteceu no clube, que veio e afetou ele, mas a gente sempre mostrando para ele, é por causa disso? Isso você vai encontrar em todos os lugares, meu filho, não é só no Palmeiras, é em qualquer clube que você vá, então você tem que saber administrar. E aí a gente tem começando com ele, mostrando a ele, e aí a fase acabou. Porque, assim, essa vida de jogador, né, Kátia, oscila, não é? Às vezes tá super bem, Sim. tá ganhando títulos, tá jogando muito, tá. E às vezes tá numa fase que não tá boa, não é verdade? Com certeza. E aí é difícil também, e mais difícil para o jogador que está longe da família, né? Então a gente entende também isso, que é difícil para o jogador, né? Tá longe de um colinho, né? Chegar de um jogo aí que foi difícil e você chegar em casa e encontrar a sua mãe, o seu pai, já te dá né? Uma calma, assim, o coração, né? E aí tem que, nessa distância toda, lidar com isso, né, Kátia? E graças a Deus, ele sabe, João Pedro, ele sabe muito bem administrar isso. E até me surpreendeu, que eu pensei, eu comigo particularmente, eu pensei que ele não iria, mas já estão mais de 5 anos ele distante nessa vida. E realmente, João Pedro, hoje, ele é muito decidido no que ele quer. E ele é focado. Se ele está querendo ser jogador, ele está focando, né, focado naquilo que ele sempre quer. Então, ele me surpreendeu muito, ele amadureceu muito, muito, muito mesmo. Nessa ida, um pouquinho de cada, debaixo da saia da mãe. Então, hoje ele sabe, né, administrar, hoje ele sabe resolver as coisas sozinha, tanto na mudança de São Paulo para cá, ele sozinho fez toda a mudança. Da outra, o pai estava lá em São Paulo, mas agora não, ele sozinho. Então, ele correu atrás de ver apartamento, de imobiliar, disso. Então, ele me surpreendeu muito. Eu, claro, lá em Salvador, com meu coraçãozinho assim, meu Deus, meu filho lá sozinho, André, meu esposo, não está lá, como é que ele vai sair? Aí a minha esposa dizia, minha filha, João Pedro sabe se sair, João Pedro já é um homem, ele precisa colocar as mangas lá de fora e correr atrás, ele não vai ficar dependendo o tempo todo da gente, deixa ele, realmente, eu cheguei aqui, o apartamentozinho dele aos poucos, né, tá arrumando, tanto que eu tô até aqui em um quartozinho, né? E eu estou tentando ainda arrumar, mas graças a Deus ele soube, né, e está sabendo se sair bem em relação a essa situação. É, porque o futebol, por si só, ele faz os nossos filhos amadurecerem muito cedo, não é, Kátia?
Porque a gente vê que o tempo vai passando e mais cedo os meninos vão entrando, vão jogando, vão deixando a infância e fizeram muita renúncia, né, Kátia? Porque enquanto os meninos estão brincando, estão viajando, estão indo para a praia, estão namorando, estão fazendo um monte de coisa, os nossos estão lá, treinando, no sol quente, na chuva, não é verdade? E a gente sempre passa para ele, Cida, que a vida de jogador ela é curta. Ele tem que ter um plano B. Né? Ele tem que fazer uma faculdade, ele tem que ver uma outra, um plano B na vida dele. E a gente sempre também motiva ele a correr atrás de ele fazer uma faculdade, de ele, né, estudar, de ele se aperfeiçoar mais, porque, infelizmente, é uma carreira curta. Tem jogadores que vai até 40, 42, 45, tem outros que não. E aí? Ele precisa de um plano B na vida dele. Então, isso a gente sempre passa para ele. Kátia, me fala assim, a gente falou dos desafios, mas assim, momentos bons lá no Palmeiras, né? Por exemplo, ele ganhar as 2 copinhas, a primeira. E aí? Valeu a pena? E assim, logo no primeiro ano que ele foi para lá, né, para o Palmeiras, foi logo já com esse título, né? Campeão, com um título inédito para o Palmeiras. Foi. E ele lá presente, fazendo parte dessa história. Depois veio o Brasileiro, depois veio a Copa do Brasil, depois o bicampeonato, né, da Copa Paulista, da Copinha, né? E agora a última, né, esse ano... Foi que não conseguimos a classificação. Mas foi assim, para ele é algo muito forte no currículo dele como profissional, né? 2 títulos de Copinha e 2 títulos inéditos. O Palmeiras nunca tinha ganho uma Copa São Paulo e foi justamente no ano que ele foi para lá, foi o ano que ganhamos a Copa São Paulo. Kátia, me conta uma coisa. É difícil ser mãe de zagueiro? É muito sufoco? Ai, não fale não, Cida. Meu Deus. Eu fico orando a Deus quando o João Pedro joga. Falei, meu Deus, tomara que meu filho não dê nenhuma braga. Porque, sabe, perna de pau. E começa a xingar isso. Eu falei, Jesus. E eu penso que eu fico com uma dor de barriga, uma dor no estômago, um frio dentro de mim, para que ele não venha cometer nenhuma falha, porque, sabe, se cometer falha, a culpa foi do zagueiro. Então, isso para mim é muito tenso. Eu fico muito tensa, principalmente quando ele está jogando, que eu fico, meu Deus, será que vão chamar ele de perna de pau? Será que fica? E a gente sabe que torcedor não perdoa, Kátia, não perdoa. Enquanto o time tá lá em cima, tá todo mundo bonito. Quando começa a perder uma partida ou outra, ou cometer falhas, meu Deus do céu. Não presta. E o Kátia, às vezes xinga até a mãe, né? A gente não tá lá e eles xingam a gente ainda. É o filho da mãe, isso aí. Mas isso aí é normal. Isso a gente não escuta, viu? Corta. Eu tampo os ouvidos. Porque é assim, né? O atacante vai lá, não consegue fazer o gol, né? Erra e tal. A torcida, tudo bem, não gosta, mas não xinga. Agora, vai o zagueiro perder, deixar passar uma bola. Quer ver outra coisa também? Quando vão para os pênaltis. E aí bota o zagueiro para bater o pênalti. Pense aí. Porque zagueiro tem que, né? É só para defender, não é para bater pênalti. Então, aí, se um zagueiro vai marcar o gol, tudo bem. Se não marca, aí começa aí, a culpa foi porque botou um zagueiro para bater pênalti. Por que não botou? Isso tudo a gente de se esperar. E fora que a gente vê também, às vezes, o goleiro dando uma bronca nos zagueiros, né? Você não me cobriu, você não sei. Meu Deus do céu! Apanha dos 2 lados, né, Kátia? Não tem jeito, né? Zagueiro é uma cobrança alta, né? Não muito tem alta. Jeito. Muito alta. Mãe de zagueiro realmente é uma cobrança bem alta mesmo. Ô, Kátia, e ele passou esses 4 anos lá no Palmeiras, né? E agora ele tá indo pro América Mineiro.
Como que é essa mudança para ele ir para Minas? E para você, né, que você está em Salvador, o seu filho foi para São Paulo, agora foi para Minas? E aí? E eu tento, né, Cida, me adaptar, porque realmente eu vou ter que me adaptar. Daqui um dia ele vai para a Europa, e aí eu vou ter que também, não vou poder estar mais com uma certa frequência, como aqui no Brasil, mas de vez em quando eu estava até falando com meu esposo, né? Ó, se João Pedro for para a Europa, vai todo mundo morar lá. Beleza! Vai todo mundo morar lá. Aí ele, ó, e o nosso emprego? E meu trabalho, o seu, como é que fica? Eu falei, meu filho, eu não sei se eu vou aguentar, não. Aqui no Brasil, eu tô assim, imagine fora. É. Esse aí. E aqui no América, graças a Deus, ele está se adaptando. Foi um contrato de empréstimo, né? Uhum. Até agora, em julho, ele está emprestado ao América. Uhum. Aí, depois, Deus é que sabe se ele retorna para o Palmeiras, ou se ele vai continuar aqui, ou se ele vai para outro clube. Não sabemos ainda. Sabemos, sim, que hoje ele está no América, hoje ele veste a camisa do América, hoje está assim, muito feliz aqui nesse clube que acolheu, que abraçou ele. E enquanto ele estiver aqui, ele vai e tem feito, dado o melhor para que o time vá à final do Campeonato Mineiro. E com fé em Deus, vai. E domingo a gente vai estar lá na torcida assistindo América e Atlético Mineiro. Oh, que jogaço, hein? É. E ele já estreou aí ou ainda não? Não, ele ainda não estreou, não. Sim. Ainda não estreou, não. Maior expectativa de vocês também, né? Estão. Mas provavelmente o brasileiro ele já tá estreando pelo brasileiro. Ai, que beleza. Quanta emoção, hein, Kátia? Eu quero estar aqui na estreia, viu, Cida? Em abril, eu quero estar aqui. Ah, então, já prepara a passagem, né? Ai, Kátia, mas é isso mesmo que você está falando, assim, a gente torce sempre pelos filhos, mas é isso, é uma coisa incerta, né? Às vezes está num clube, daqui a pouco passa por outro, aí se destaca nenhum, vai para fora, né? Pode ir para fora do país também. Então, são tantas circunstâncias assim na vida de um jogador, né, Kátia? Aí a gente só reza, né? E torce pelos filhos, tenta acompanhar e também, e eles decidindo também, né? A vida deles, porque eles já não são mais crianças também, né? Isso aí, é uma vida que realmente não tem um destino fixo, né? Sempre está ali, hoje está aqui em Minas, amanhã pode retornar para Salvador, em um clube lá, ou então para fora, mas sabendo que é momentâneo, a gente não sabe o destino, a gente, de certeza, só Deus sabe, mas que ele tem que entender que a vida que ele escolheu é essa e que ele tem que abraçar, segurar e dançar conforme a música está tocando. Se hoje a música está tocando mineiro, ele vai dançar o mineiro. Se é forró, baiano, vai pro forró. Ai, Kátia, mas é bem isso mesmo. Kátia, nosso papo tá tão legal aqui. O que você acha assim de importante falar que eu não tenha perguntado para você assim nesse percurso do Talisca, né? Desde quando ele começou lá criança até hoje? Como eu não entendi, espalhou. Assim, o que você acha que eu não tenha perguntado, que você acha importante falar da carreira dele, do Talisca? Assim, que você acha importante nesse percurso todo que ele está fazendo? É assim, Cida, que realmente ele venha ter um entendimento, né, e a noção de que tudo na vida, para que a gente venha conseguir algo, vai ter que ter um sacrifício. Não vai vir nada de bandeja, não vai vir nada caído do céu. E isso a gente sempre tem passado para ele, né? Que ele precisa entender que se ele quer conseguir, se o sonho dele é vestir a camisa da seleção brasileira, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que dar o plus, o mais,
para que ele consiga o objetivo dele, que é o objetivo não só dele, nem um sonho de muitos outros, sim, estar na seleção brasileira, e que ele venha abraçar isso, que ele venha não deixar as oportunidades saírem. E quando a oportunidade vier, ele agarre de unhas e dentes e ele vá no foco dele, que é a seleção brasileira, que esse é o sonho dele. Mas para isso ele vai ter que ter um caminho não muito certinho, né? Um caminho em que vai ter os tropeços, vai ter as caídas, mas também vai ter os levantes, vai vir as vitórias, vai vir as conquistas, e ele precisa realmente abraçar e entender que lá na frente ele vai ver e vai dizer, valeu a pena eu passar por tudo que eu estou passando, porque realmente assim, é muito assim difícil, não só para ele, mas para a gente, né? Estar distante dos pais, ele correr atrás de um sonho que, né, gerou desde pequenininho no coração dele, e depois, quando ele vê o primeiro obstáculo, ele recuar, não. Ele vai ter que avançar, porque quando ele pegar a vitória, né, quando ele receber aquilo, quando ele vê que o sonho dele foi realizado, e aí ele vai dizer, valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena eu passar dias distantes de minha família, valeu a pena. E é isso que a gente motiva a ele correr atrás dos sonhos dele. Muito bom, adorei, Kátia, a nossa conversa. Você está de parabéns, sabe? Esse apoio, essa mãe que você é, com toda essa fortaleza, porque eu sei que não é fácil, né? O filho mudar de cidade, ir para um clube, depois ir para outro, depois ir para outro mais longe ainda. E a gente está ali apoiando o filho. Uhum. Né? Imagina você, né, com Lima. Pois é, então, é mais distante ainda. E a gente está indo para lá também, e a gente fica perto, mas é como você falou, né? Eles estão numa fase que eles têm que cuidar, que tem que decidir, que tem que organizar, né? E tem essa. Claro. E tem o frio também, né? Tem tudo isso. Mas é isso, é como você falou, se tem um sonho, tem que persistir. Né, Kátia? Claro. Kátia, para a gente terminar, deixa uma mensagem aqui para as mães de boleiros, né? A gente tem todos os tipos, tá, Kátia? As que estão começando lá no Sub-11, tal, e as que já percorreram, as que estão no profissional, as que desistiram, que não aguentaram também, porque é difícil, né? É cansativo, é caro, a gente sabe de todos esses desafios, né? Deixa uma mensagem para as mães. Pois é, mãe. Vocês, como eu também, mãe de boleira, o que eu digo para vocês é que incentive, motive os seus filhos, mesmo quando você veja que algo está sendo impossível, sempre mostre para ele que é possível, sempre mostre para ele que ele precisa correr atrás dos sonhos dele. Claro, não passando por cima de ninguém, mas com os méritos dele, porque eles são capazes, ele vê essa fortaleza em nós, como mãe, abaixo de Deus, ele vai ver o incentivo em nós, a motivação em nós, vai vir momentos, e como aconteceu com Thalys, que dizer que não queria mais, que quer vir embora, que quer ir embora, e aí vem aquela fortaleza que a gente busca, que é através de Deus, e mostrar para ele, não, filho, seu pai e sua mãe estão aqui, vá, você vai conseguir, e vai acontecer isso. Então, nós, como mãe, temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos, e nós estamos aqui justamente para motivar, para mostrar a ele que eles são capazes, que ele, sim, vai correr atrás daquele sonho que gerou desde pequenininho, porque hoje a gente vê que os sonhos de meninos, de jovens, é ser um jogador de futebol. E nós estamos aqui como mãe, independente daquelas que, como Cida falou, desistiram ou não, mas nós estamos aqui para motivar, apoiar. Essa é a nossa função, esse é nosso papel, e correr atrás dos sonhos de nossos filhos, porque o sonho deles é o nosso sonho. Ai, que linda!
Ai, Adorei nossa conversa, também, Kátia. Cidinha, é um prazer, Eu viu? também. Fiquei tão Ai, emocionada. Você tem muito para ensinar, viu, a gente? poxa, amiga, obrigada, viu? Olha, Uma honra e um prazer, amiga, estar compartilhando com você e com todas as mães, né, de boleiros, uhum. essa iniciativa. Parabéns, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça a cada dia e que essas mães de boleiro vai ser a top. Vou começar a divulgar, vou começar a mandar o link para minhas amigas para poder estar aí seguindo vocês e que Deus te abençoe, tá, viu? Te Amém. abençoe muito. Ó, e Deus Todas abençoe as. você, a sua família, viu? Você continue essa fortaleza, que é você ser Obrigada. mãe. E assim, muito sucesso pro Talisca aí no time ou em outros times, que os sonhos dele também se realizem, viu? Nós estamos aqui na Amém. torcida, como sempre, juntos. Juntas, viu? E a gente ainda vai, vamos nos ver, viu? Ah, com certeza. Quando você aparecer aqui em São Paulo, viu? Tá Vamos se encontrar, certo. tá bom? Ó, Vou, viu? um grande beijo, viu? Fica Beijo, com Deus, ó. Cidinha. Coração pra Tchau. você.